Afinal de contas, qual a real importância da válvula de expansão dentro de um sistema de VRF? Fala Águias, professor Afonso aqui, bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo e já deixa aquele like, manda aquele comentário, compartilha e curta esse vídeo que vai ser pauleira, vamos aprender tudo que é necessário para você aprender sobre uma válvula de expansão dentro de um sistema de VRF. Realmente a válvula de expansão é uma peça assim que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com ela, tá? Porque ela está diretamente interligado com todos os componentes, com todas as funções ou com todo o processo de trabalho de um sistema de VRF. A gente vai desmistificar essa peça aqui hoje, vai ser bem bacana mesmo. Então eu tô com ela na mão aqui, ó, uma das válvulas de expansão, já para vocês darem uma olhadinha para ver como que ela é e aonde ela fica. Essa daqui, ela fica especificamente na evaporadora, mas também alguns modelos a gente tem ela na condensadora. Então essa aqui é uma válvula de expansão. Uma das características dela é que ela trabalha de duas maneiras, né? Mecanicamente e eletronicamente, tá? Então ela tem esse corpo aqui em cima, que é a parte eletrônica dela, que faz girar, fazer um sistema de rosca aqui dentro. Ela faz girar, faz uma rosca. Aí tem uma agulha que sobe e desce, que é a parte mecânica, que bloqueia ou abre passagem para o fluido refrigerante passar aqui. Então ele entra de uma maneira natural, ele sai de uma forma expandida, né? Se realmente existe essa palavra, não sei, mas é para vocês entenderem. Ela sai expandida, ela sai gelada ali dentro ali, tá bom? E nós vamos aprender as características dela lá. Mas beleza, aonde que se encontra a válvula de expansão dentro de um sistema de VRF? Qual lugar que ela tá? Ah, beleza, ela tá na evaporadora. Até mesmo uma das características, né, os alunos perguntam para mim e falam, mandam para mim direto. Posso pegar uma evaporadora de uma máquina individual e colocar no sistema de VRF? Não, não pode. Primeiro, comunicação não vai dar certo. Segundo, cada evaporador de sistema VRF tem uma válvula de expansão. E as evaporadoras de 1 para 1, geralmente a expansão é lá dentro, tá? Mas o que é, então? Vamos lá para o conceito válvula de expansão. O que é isso aí? Válvula de expansão é a evolução, tá? Do sistema de expansão que existe. Hoje nós temos a válvula de expansão eletrônica, que é o que o sistema de VRF utiliza. Ela utiliza a eletrônica. Antigamente nós vimos na geladeira aquele caninho bem fininho, todo enroladinho. Aquilo dali, vamos dizer assim, uma válvula de expansão primitiva, né? Mas era a forma de expandir o fluido refrigerante, e a gente sabe que o fluido refrigerante, toda vez que ele expande, ele gela, aí onde que ele consegue absorver o calor do ambiente, do produto, enfim, do que for para dentro dele. Então o ponto aqui é o seguinte, saiu do capilar, ela foi para uma válvula de expansão mecânica, que ela tinha um sensorzinho ali no retorno do fluido, no final do tubo da evaporadora, e ela ficava medindo, abrindo ou fechando através desse sensor. E agora nós temos a eletrônica, que ela usa sensor na entrada da válvula de expansão, na saída da válvula de expansão e no ambiente. Então ela pega essas três leituras e começa a fazer uma medição de quanto ela tem que abrir e quanto ela tem que fechar. Ela faz uma média ali entre as três e faz essa regulagem através desses cálculos que a placa eletrônica da evaporadora faz, tá? Então vamos lá. Se a gente tem um sistema de VRF, que a gente sabe que são dois tubos, né? Sistema de VRF, a gente tem dois tubos para até 64 evaporadoras dentro de um sistema. Então, se eu tenho dois tubos para dentro de um sistema tão grande, como que uma máquina funciona de uma sala e na outra não, né? Como que uma vai estar gelada e como que a outra não? Isso vai ser através do sistema da válvula de expansão, que vai estar abrindo e fechando essa passagem do fluido, vamos dizer assim, né? De uma evaporadora para outra não. Vamos dar um exemplo aqui num desenho aqui de uma forma didática. Então eu tenho uma linha aqui, né? Aí essa linha eu tenho o refinete, sai para uma evaporadora, aí eu venho para um outro refinete, aí sai para uma outra evaporadora, que sai para a terceira evaporadora. Vamos supor que aqui a gente está falando de evaporadora só de forma didática, né? Ó, essa aqui ela vai estar ligada, essa aqui ela vai estar desligada e essa aqui ela vai estar ligada, tá? Se eu tenho, aqui são forma didática, então eu tenho essa tubulação aqui que vai e eu tenho o mesmo desenho aqui, né? São duas tubulações, uma em cima da outra, uma do lado da outra aqui. Vamos supor aqui, ó, colocar uma do lado da outra aqui, ó, que aqui retorna, né? Só pra gente ficar na mesma página aqui, ó, tá? Aqui, ó, o outro ponto aqui e esse aqui é o outro aqui. Então uma tá indo e a outra tá retornando, tá? E a outra tá retornando. Só que é o seguinte, todas as evaporadoras aqui, ó, vamos supor que essa aqui tá ligada, essa desligada e essa ligada. Como que o fluido refrigerante ele não vai gelar esse ambiente aqui, sendo que ela tá desligada? Quem é que faz essa função de deixar fechado para não dar a troca de calor ali dentro num ambiente que eu não quero que dê troca de calor? A válvula de expansão. Eu vou ter uma válvula de expansão aqui que ela vai estar bloqueando a entrada do fluido refrigerante para dentro da evaporadora. E quando eu quero que ela funcione, ela vai abrir automaticamente esse deslocamento que o fluido vai estar tendo aqui para as outras, vai começar a vir para cá. E aí ela abre, aí o fluido refrigerante vem, faz a circulação, faz a troca de calor, já de uma forma, né, no estado
de vapor, que é o estado que ela qual consegue absorver o calor do ambiente. O ventiladorzinho lá sopra o ar frio, recolhe para dentro de si o ar quente, ela retorna para cá e daqui ela vai embora para o compressor. Então a válvula de expansão ela faz isso daqui. E o que é interessante? Que conforme ela abre, mais fluido vai ter. E ela vai trabalhar em paralelo, comunicando sempre com a placa eletrônica conversar com o compressor. Porque através, quando eu digo que a válvula de expansão, quando a placa diz válvula de expansão, o ambiente aqui está quente, então abre o máximo possível. Quando a válvula de expansão abre o máximo possível, ela informa lá o compressor. O compressor é o seguinte, aumenta a rampa de funcionamento, que é inverter, né? Todo o sistema de VRF inverter. Aumenta a rampa de funcionamento porque eu preciso de mais fluido refrigerante deslocando aqui para dentro. Aí o que ela vai fazer? Ela faz esse deslocamento, ela faz essa abertura, o compressor faz o deslocamento do fluido lá para dentro e ela começa a ter maior troca de calor dentro do ambiente. E aí vai fazer isso de forma reversa também quando o ambiente atingir temperatura. Atingiu temperatura, a válvula de expansão começa a fechar, a placa interna manda informação para o compressor pode baixar a rotação aí, a rampa de funcionamento sua, porque eu já não preciso tanto de deslocamento de fluido refrigerante. Quando a gente fala de deslocamento de fluido refrigerante, também a gente pode entrar num ponto, que isso pode ser assunto para um outro vídeo, por que as tubulações lá próximo da condensadora são maior do que as evaporadoras que estão lá no final. Isso é um outro assunto que a gente pode falar para um outro vídeo nosso aí do canal, tá bom? Então, quando ela faz essa abertura, faz a troca e depois ela faz esse fechamento, ela faz essa regulagem. Mas algum outro ponto também interessante, que, por exemplo, nessa sala que eu não quero que fique ligado, o que vai acontecer? Ela vai ficar fechada. Quando ela ficar fechada, o fluido refrigerante que está vindo para cá, que aqui precisa de circulação e aqui não precisa de circulação, vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui, vai atravessar pelo refinete. Quando bater aqui no refinete, ela vai travar. Por quê? Porque não tem deslocamento para lá. Aí o fluido refrigerante que estava para vir aqui, ele volta de novo e vai lá para onde que ela tem que ir, tá? Então assim, ó, pegando o refinete aqui para a gente poder ver, fluido refrigerante por aqui. Um detalhe, todo fluido refrigerante que entra por aqui, ele se divide perfeitamente em 50% em cada saída. Aí, esse lado aqui está tampado, não tem para onde sair, porque tem uma válvula de expansão lá na frente que bloqueou, travou essa linha aqui. Então o que vai acontecer? O fluido refrigerante vai chegar aqui, na hora que bater aqui, que não tem para onde ele ir para lá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E vai se deslocar para o próximo, para onde está precisando dele. Por quê? Porque a válvula de expansão fez o fechamento. Quando a válvula de expansão fez o fechamento, opa, aqui não precisa, aqui está desligado, pode ficar de boa aí, aqui não vai precisar a gente trabalhar não, a gente está de folga agora. E aí fez isso daí. Aí o fluido refrigerante faz esse movimento aqui. Juntamente com a rampa do compressor não está alta, está o suficiente para poder alimentar as máquinas que estão ligadas. Se essa válvula aqui, ela abre e deixa o fluido refrigerante passar por aqui, automaticamente o compressor vai ter que aumentar a rampa de funcionamento dele. Então, quando a gente fala de válvula de expansão, nós estamos falando de um componente pelo qual ele trabalha diretamente ligado à condensadora, ao compressor. Então é uma peça de suma importância. Isso, e sabendo também, nós estamos trazendo a parte de duas partes que ela tem, eletrônica e mecânica. Então, mecanicamente e eletronicamente, elas têm que estar trabalhando em harmonia, tá? E aí, quando a gente vem por aqui, que essa aqui está fechada, beleza, ela não vai funcionar. E quando essa daqui que está aberta começar a atingir temperatura? Olha que coisa interessante. Antigamente, nos ar-condicionado on-off, a gente tinha um gradiente, que a gente chama isso de gradiente, de 2 graus, tá? Como é que é essa questão de gradiente de 2 graus? Por exemplo, você colocava lá, para ele poder funcionar, a 20 graus Celsius. O que acontecia? Como os compressores não podiam ligar e desligar logo em seguida por ser on-off, que se ele ligasse e desligasse logo em seguida, ele ficava dando muito pico, e esse pico se desgastava muito o compressor. E aí então ele dava um gradiente, dava uma amplitude maior para não ficar ligando e desligando rápido, tá? A gente chama de ciclar, né? Antigamente a gente chamava o compressor ficar ciclando muito rápido. Então, para não acontecer isso, eles faziam assim, ó. Aí o compressor trabalhava, se você colocava em 20 graus, o compressor ia trabalhar até atingir 18 graus. Quando atingia 18 graus, ele desligava, aí ele esperava o ambiente esquentar até 22 graus. Quando atingia 22 graus, o que ele fazia? Ele ligava novamente. Aí ele ligava, fazia baixar até 22. Aí ele baixava até 22, ele desligava. Aí a temperatura do ambiente subia até 22 graus. Então ele tinha 4 graus de gradientes, né, para poder trabalhar. Hoje o sistema de inverter já baixou isso para 1. E o sistema de VRF está baixando isso para 0,5. Por quê? Por causa da válvula de expansão. Ela consegue fazer essa regulagem e deixar em 0,5. Por exemplo, você fez o set point de 20, ela vai trabalhar até 19,5,
aí vai aumentar a passagem do fluido refrigerante, ela vai trabalhar até 20,5 e vai desligar e vai voltar a fechar de novo. Ou melhor, ao contrário, né? Ela vai fechar, vai abrir até 19,5, vai fechar. Subiu para 20,5, ela vai fechar novamente. Então, abre e fecha e vai manter essa diferença de 1 grau, 1,5 grau. Para você ver a precisão que se dá nessa questão da válvula de expansão eletrônica. E é interessante, nós temos hoje duas, né, válvulas de expansão eletrônica diferentes. Nós temos uma de 5 fios e uma de 6 fios. A de 5 fios foi as pioneiras. Eles fizeram a de 6 fios, que ela dá o passo mais preciso. Então tem uns que trabalham com 120 passos, né, 120 posições diferentes da agulha, que a de 6 fios consegue fazer isso daí. E a gente vai explicar para vocês, fica até o final do vídeo aqui, a gente vai explicar para vocês a forma eletrônica de se testar esse componente. Nós estamos falando da parte mecânica por enquanto, mas nós vamos testar ela para você testar, para você saber ali. Eu vou te falar, bom para ganhar dinheiro isso aqui com o sistema de VRF, hein? Melhor que isso aqui, só cabo de comunicação. Do restante, ela é cabo de comunicação e válvula de expansão. Beleza, tô aqui então. Ela fez abertura, fez fechamento, vai comunicar com o compressor lá na condensadora. Vai falar assim, ó, abre e fecha. O compressor vai aumentar a rotação, baixar a rotação, aumentar a rotação, baixar a rotação, conforme a válvula de expansão abre e fecha, conforme a placa eletrônica conversa com a válvula de expansão, conforme a placa eletrônica conversa com o compressor. Então a placa eletrônica do evaporador vai estar lá. E aí, válvula, como é que tá? Não, beleza, aqui tá de boa, pode fechar. Ah, então tá, o compressor é o seguinte, fecha aqui tá de boa. A válvula eletrônica fala pra placa, seguinte, aqui tá precisando aumentar a rotação, que aqui começou a esquentar. A placa vai lá, compressor, aumenta a rotação aí que eu preciso mais carga de fluido refrigerante aqui. E essa dinâmica do sistema de VRF. Porque se a gente tem a grande tecnologia do sistema de VRF, que é o Refinet, mecânico, temos que ter algo eletrônico para poder regular isso daí e ter uma precisão mais exata. A mecânica ela não dá uma precisão tão exata. Porque o grande diferencial do VRF é o Refinet. E automaticamente, logo em seguida, depois do Refinet, é a válvula de expansão eletrônica dentro da evaporadora. Ela consegue dar essa precisão que o equipamento tem. Para você ter uma ideia de comparação, a gente fez alguns estudos e a válvula e a sistema inverter comparado com o sistema inverter VRF tem uma diferença de 30% de economia de energia. Por quê? Porque eu consigo aprimorar o deslocamento do fluido refrigerante através da válvula de expansão. Eu consigo aprimorar, eu consigo deslocar somente aquilo que é necessário, nada mais e nada menos. E aí, com isso, eu tenho menos gasto de energia. Se eu tenho menos gasto de energia, o bolso do meu cliente fica muito feliz. Eu consigo fazer esses cálculos muito mais precisos e vender sistema de VRF para o cliente, por quê? Por causa desses tipos de economia. Então, fica a dica aí. Beleza, aqui passamos a parte mais mecânica da válvula eletrônica. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui no comentário aqui embaixo aqui. E está curtindo o vídeo até aqui, você está aqui até agora, então senta o dedo no like aí, compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, que aqui a gente só fala sobre o sistema de VRF. É aquilo que eu adoro falar, aquilo que eu realmente gosto de fazer. Já estamos há 19 anos na área da climatização aí. Eu amo falar sobre VRF, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai para a parte eletrônica. Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente falar sobre a parte eletrônica e como testar esse bobinamento, essa parte eletrônica dela aqui. Vamos lá então. Segundo ponto aqui, o mais importante que a gente vai chegar aqui agora é o seguinte. Nós temos dois tipos de parte eletrônica, né, que esse bobinamento, que essa parte de cima aqui, ó, né, você vê que sai esses fiozinhos aqui, essa parte de cima aqui, nós temos dois tipos. Nós temos a de 5 fios e a de 6 fios. Vamos testar primeiro aqui, vamos explicar primeiro aqui a de 6 fios, como é que funciona, né, 6 fios, como é que funciona dela. Vou fazer o desenho do bobinamento interno dela, como é que é esse bobinamento, tá bom? Então assim, ó, o bobinamento dela é esse aqui, ó. Ó. Ele vai vir mais ou menos esse desenho aqui, só para uma forma didática, tá bom? E aqui, a segunda parte. Os 6 fios, ela tem essas duas dinâmicas. A gente vai chamar essas bobinas, né, que isso aqui é como se fosse um bobinamento, nós vamos chamar por letra, tá bom? Mas lá você vai ver por cor. Mas como cada fabricante usa um padrão de cor, nós vamos chamar por letra, porque aí você pode não se apegar às cores, tá? Para você não se apegar às cores, cada LG tem um padrão, a Midea tem um padrão, a Daikin tem um outro padrão de cor. Então, para você não se apegar às cores, se entender realmente a dinâmica do bobinamento em si só, tá? Então, vamos lá, bobinamento A, B, C, D, E e F. Então, você vê que são bobinas diferentes, ó, independentes. Eu tenho 3 fios para uma bobina e 3 fios para outra bobina. Isso a gente falando do bobinamento de 6 fios, tá? Aí, algumas bobinas, elas vão trabalhar com mais ou menos 70 ohms cada bobina dessa daqui, ó. Tá? Vai trabalhar com 70 ohms. Então, se eu coloco o teste do multímetro aqui no A
e no B, eu tenho a soma das duas bobinamentos. Então vai me dar mais ou menos uns 40 ohms de resistência, tá? Se eu pego do A para o C, eu também estou pegando mais ou menos dois bobinamentos, que vai dar mais ou menos isso aqui. Se eu pego aqui do A para o F, por exemplo, ela não vai dar continuidade. E não está queimada, tá? Não está queimada. Por quê? Porque são bobinamentos diferentes. Então o que eu tenho que analisar no bobinamento de 6 fios? Que 3 delas têm que dar continuidade entre elas e 3 não. Se eu pego A com F não pode dar, A com E não pode dar, A com D também não pode dar. Mas A com B e com C tem que dar. E tem que dar mais ou menos isso aqui de resistência ohmica. Se der alterado para muito menos ou para muito mais, ela vai estar com algum problema eletrônico, tá? Mas a divisão para lá entre 3 e 3 para cá tem que dar. Obrigatoriamente tem que dar. Isso a gente falando de 6, abobinamento de 6 fios. E, Afonso, como é que a gente vai trabalhar com bobinamento de 5 fios? O bobinamento de 5 fios é bem interessante também, ó. Vamos reaproveitar aqui o desenho aqui. Aqui. Aí o bobinamento de 6 fios, de 5 fios, ele vai ter isso aqui, ó. Uma ligação entre elas. Aí a gente aqui tem o A. Aqui a gente vai ter o B. Ali o C. O D e o E. Repare que o A, que é o comum, a entrada de energia, está ligado entre todos os bobinamentos. Então a gente tem aqui, ó, o A ligado no B, o A ligado no C e assim por diante. E eles também têm ligação entre eles. Só que a diferença aqui, ó, lembra que cada bobinamento desse aqui tem mais ou menos 70 ohms? A diferença vai ser aonde você vai colocar e como vai ser a leitura do bobinamento. Se você coloca, por exemplo, o multímetro aqui no A e aqui no B, ele vai somar somente um bobinamento, certo? Se você colocar no B e no E, ele vai somar os dois bobinamentos. Então isso você tem que tomar atenção também. Só que entre todos eles tem que dar algum tipo de continuidade, ou com um bobinamento ou com 2 bobinamentos. Então esse aqui, ele já é um pouco mais diferente. A gente está falando aqui agora do 5 fios, tá? 5 fios. Então se eu tenho essa dinâmica, ele não pode dar muito mais que 200, se for uma resistência ohmica 70, e não pode dar também muito menos de 30, por exemplo, de resistência ohmica. Senão ele vai estar com algum problema. Ou ele não dá continuidade em nenhum deles. Se ele não dá continuidade em nenhum deles, então a gente tem um defeito. Que é esse defeito, seria um defeito de romper algum bobinamento e está queimado. Ou se ele dá uma resistência muito alta, continuidade infinita, está em massa, que a gente chama, ele fechou curto ali e está dando passagem de energia em algum lugar, que você consegue medir até um fio e em cima da carcaça você consegue medir. Aí realmente ele rompeu ali e queimou. Tá? Então teria que tomar esse cuidado. Então aqui, ó, para 5 fios, se eu pego A com B, ele vai colocar uma resistência para mim. Se eu pego A com C, também vai dar uma resistência. Se eu pego C com E, por exemplo, ele tem que dar 2 resistências. 2 bobinamentos. C com D, ele tem que pegar 2 resistências. Então se eu pego bobinas diferentes, ele tem que dar 2. Se eu pego bobina única, eu tenho que colocar, ou ele vai somar uma só. Então, se ele vai dar mais ou menos 70 ohms, ou se ele vai dar mais ou menos 40 ohms, tá? Então, esse é o tipo de bobinamento de 5 fios. Esse 5 fios é um pouco mais antigo. O de 6 fios é mais moderno. Mas o de 5 fios ainda, muitos fabricantes ainda estão colocando no mercado. Tem muito de 5 fios ainda no mercado. Então, o que você mais vai encontrar vai ser esse de 5 fios. Eu particularmente acho mais fácil de você fazer o teste. Apesar que o outro também de 3 ali, a gente sabe que 3 tem que dar continuidade, 3 não tem que dar continuidade. Então é mais ou menos nessa dinâmica ali, tá? E quando a gente pegar também, tomar cuidado nos terminaizinhos, o fio, se o fio tá quebrado, se também não tá. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Por exemplo, esse aqui é um fio grande, né? Ele era de uma cassete piso teto, melhor dizendo. Então tava indo lá pro outro lado. E aí ele é um fio grande. Esses fios grandes geralmente ele tem tendência de quebrar e tudo mais. Então tem que tomar esse cuidado também, tá bom? Então a parte eletrônica dela e a parte mecânica dela, que é essa agulhinha de abre e fecha aqui, tá ok? Vou dizer pra vocês aqui uma questão mecânica que eu tava esquecendo, mas eu vou voltar aqui. A gente falou sobre essa mecânica e sobre eletrônica. A mecânica. Lembra uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado em questão das soldas durante a instalação de um sistema de VRF? Essa solda que a gente fizer, geralmente a gente tem que fazer com a passagem de nitrogênio, certo? Por que eu tenho que fazer isso? Para não criar sujeira. Por que eu não posso criar sujeira dentro da tubulação? Por causa da válvula de expansão. Esse aqui é o grande calcanhar de Aquiles na hora de fazer a instalação, se sua instalação não sair muito bem feita. Se entra algum tipo de sujeira aqui, ela tem uma agulhinha aqui dentro que ela abre e fecha para poder deixar passar o fluido refrigerante ou não. Se entra algum tipo de sujeira aqui dentro, eu vou ter uma dor de cabeça gigante. Por quê? Porque eu não consigo fazer essa troca aqui sem
que eu entre dentro do sistema de fluido refrigerante de todo o sistema de VRF. Porque se eu não tenho uma válvula GBC, que isso pode ser também um tema do nosso próximo, pode ser não, será tema dos nossos próximos vídeos, né? Válvula GBC, para que serve, como colocar, quando colocar, a gente vai falar sobre isso também. Se eu não tenho essa válvula GBC antes da evaporadora, eu tenho que abrir todo o sistema de fluido refrigerante. Agora imagina só, eu não me atento a fazer uma solda muito bem feita, a fazer uma solda com nitrogênio, a limpar a tubulação rígida quando ela chega e deixar ela fechadinha até usar, né? Você tem que realmente fazer uma limpeza na tubulação rígida. Ela vem com muita sujeira dentro, então muitos têm um jeito de fazer essa limpeza da tubulação rígida, mas saiba que independente do jeito que você faz, você tem que fazer. Esse é o ponto, tá? Uns fazem um jeito, não importa. Vai ficar bem limpinho? Então faça do seu jeito. Faça isso, tampa ali já no início da obra fazer isso daí. Então essa sujeira dentro da tubulação não pode ter. Esse cuidado na hora de fazer a solda, né? A Daikin, por exemplo, ela tá tomando uma precaução disso daí, ela tá fazendo os seus refinete com chave inglesa. Você apertar na chave inglesa, vem com as conexões no final ali, você aperta com chave inglesa. É uma opção também de evitar a questão de solda. Mas você não vai saber se vai precisar fazer uma solda, mas é menos. Então tem que tomar esse tipo de cuidado também. Então sempre quando for fazer solda em sistema de VRF, faça com nitrogênio passante. Por quê? Senão você vai prejudicar essa pessoinha aqui. Essa pessoinha ela é muito sensível, temos que tomar muito cuidado com ela. Beleza? Dito isso, agora vamos para um bônus bem legal. Eu vou levar esse cara aqui na bancada e nós vamos testar no multímetro, esse que é de 5 fios. Nós vamos testar ele, vamos ver como é que tá, se ele tá bom, se ele não tá bom, como é que tá a parte eletrônica dele. A mecânica dele tá zoadinha aqui, mas é forma didática, não precisamos se preocupar com a parte mecânica. Mas a eletrônica a gente vai conseguir testar 100%. Então, bora pra bancada. Beleza, então, agora na bancada aqui com o multímetro, não precisa ser aquele multímetro topzera das galáxias, não, aqui a gente tá com Minipa, Minipa, é isso mesmo. Já é o suficiente pra gente poder fazer o teste aqui, tá? Então vamos lá, então. Temos aqui uma sequência de cores aqui, mas não vamos se apegar às cores, tá? Mas vamos lá só de maneira didática. Então vamos lá, coloquei uma ponteira aqui em um, no laranja aqui. Aí eu vou colocar outra ponteira no vermelho. Vamos ver quanto é que vai dar. Olha lá, 142, legal. Aí coloquei ponteira no laranja, vou colocar no amarelo agora. 143. Agora vou colocar no preto aqui, ó. 143 também, 143 ohms. E vamos colocar no cinza. Ó, deu até continuidade e deu 76. 76 ohms, 75 ohms de resistência, tá? Então, a gente tá com uma questão aqui. Se esse aqui, laranja com cinza, foi o único que deu resistência ohmica de leitura de um bobinamento, e a gente está falando dos 5 fios, lembra que os 5 fios são 2 bobinas aqui e uma interligada que liga entre todas elas? Se eu medir do ponto A até o ponto B uma bobina, do ponto A para o ponto C uma bobina, do ponto A para o ponto D uma bobina, do ponto A para o ponto E uma bobina, então automaticamente pode ser que esse cinza aqui seja o nosso ponto A. Vamos chamar ele de ponto A, tá bom? Então vamos lá. Se a gente está chamando ele de ponto A, vamos começar a medição a partir dele. Então eu coloco aqui a ponteira do meu multímetro, coloco no preto, continuidade, 76 ohms, um bobinamento. Ponto A no cinza no amarelo, 76 ohms. Cinza no vermelho, 75 ohms. Cinza no laranja, que a gente já tinha medido, 76 ohms. Então eu sei que o cinza é o meu ponto A. Aí eu tenho o meu ponto A com os bobinamentos. E entre eles vão fazer a leitura de 2 bobinamentos. Ó. Eu vou lá, preto com laranja. Preto com laranja, 2 bobinamentos. Amarelo com vermelho, 2 bobinamentos. Vermelho com preto, 2 bobinamentos. Amarelo com laranja, 2 bobinamentos. Então, ponto comum, entrada de energia dessa minha válvula de expansão, eu tenho o cinza, tá? Especificamente ela. E aqui para vocês entenderem, ó, entrada de fluido refrigerante, passa pela agulhinha que vai ter aqui. Essa bobina vai fazer com que ela gire, então ela vai abrir e fechar, abrir e fechar. E aqui vai passar, vai ser meu fluido refrigerante já de forma expandida. Como que eu sei? Beleza, testei
eletronicamente. Mas como que eu sei que mecanicamente ela não está boa? Através do seguinte: se você ligou a evaporadora, se ele mandou sinal para a placa da condensadora, a placa do condensador ligou o compressor, partiu o compressor, você sente que não, você não vai sentir, né? Não vai estar gelado aqui, mas você sente que ela realmente tinha que estar trabalhando e coloca a mão na saída do fluido refrigerante aqui, está de forma natural, você sabe que ela está travada, mecanicamente fechada, tá? Ou acontece também dessa evaporadora que não está funcionando, nas outros lados está funcionando, essa aqui está totalmente desligada, não é para estar funcionando, e você sente ficar geladinho aqui a saída. Ela está mecanicamente travada, aberta, tá? Então são alguns detalhes que a gente precisa se atentar. E como que isso pode acontecer? Por quê? Alguma sujeirinha travou ela aberta, ou alguma sujeirinha travou ela fechada. Então essa sujeirinha na tubulação, durante o tempo ali de trabalho dela, durante o tempo de instalação, não se preocupei, mas botei para funcionar. Vai funcionar, até chegar um tempo que uma sujeirinha vai pegar aqui. Aí você vai ter problema, tá bom? Então fica aí a super dica. Se tiver dúvida nessa parte de teste aqui, bota aqui nos comentários aqui embaixo, aqui a gente vai trocando ideia, vamos conversando. O negócio é vocês não terem dúvida sobre isso aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, bora lá. Vamos hypar esse canal aqui, que é um canal específico para sistema de VRF. Você que gosta de VRF, dá aquele like, dá aquele joinha aqui. A gente vai fazer cada vez vídeos mais didáticos aqui para vocês aprenderem e desmistificar o sistema de VRF. Forte abraço, tchau!